Bom dia, gente. A gente está aqui na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, no podcast Conexão Jurídica. Eu sou a Eduarda, sou estudante do 5º ano aqui da faculdade, faço parte do laboratório e ao meu lado tem a Yasmin. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Yasmin, sou aluna do 4º ano e também faço parte do laboratório aqui da Direito de São Bernardo. Hoje a gente recebe o Paulo e a Duda representando o Unipid e teve uma palestra mais cedo sobre monitoramento ou invasão e a gente vai debater um pouco sobre o tema aqui. Doutor Paulo, um prazer receber você. Se você puder falar um pouco do seu currículo para o pessoal de casa te conhecer. Claro, obrigado Duda e Yas. É um privilégio estar aqui com vocês, participando do podcast, ao lado da querida Duda, nossa parceira do NEPID. Eu sou advogado trabalhista, eu atuo, obviamente, com direito do trabalho, mas também eu mergulho em outras ondas, digamos assim, quando surge algum aspecto interessante do direito, eu sempre tento estar antenado, como, por exemplo, compliance, proteção de dados. Então, normalmente, eu tento atuar nesse cenário. Sobre a minha formação, eu estou no Mackenzie, junto com a Duda, né? Estamos lá no Mackenzie, eu estou terminando o doutorado em Direito Político e Econômico e eu pesquiso muito sobre tecnologia, especialmente sobre algoritmos, inteligência artificial, então sempre estou ali antenado também com esse assunto de tecnologia e direito do trabalho. E, Duda, a palavra é com você agora para falar um pouquinho. Oi, gente, tudo bem? Bom, prazer. Eu sou outra Duda, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre acompanhei o Lab de Inovação e a Faculdade de São Bernardo do Campo e eu fico muito feliz que vocês abriram espaço para mim, mesmo ainda sendo estudante da graduação. Então, como o Paulo bem disse, eu estou no Mackenzie, eu estou no 5º ano e eu sou coordenadora de eventos do NEPID, que é o Núcleo de Direito Digital e Propriedade Intelectual da PUC de São Paulo. E sim, eu faço parte de uma atividade extracurricular da PUC, porque aceitamos alunos externos também, então eu estou aqui representando os alunos externos, que é no caso do Mackenzie. E, além disso, eu também sou coordenadora geral da B2L Gens Law, que é a vertente universitária da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Já fizemos eventos em parceria, já tivemos contato. Duda, inclusive, também é embaixadora da B2L Gens Law, então eu estou assim, muito feliz de estar aqui com vocês e, claro, estar aqui com o Paulo. O Paulo eu conheço desde o meu 1º ano da faculdade. A gente se conheceu num grupo de mestrado, eu estava como aluno ouvinte, e ele me desbravou sobre a pesquisa, falando sobre a discriminação algorítmica. Então, desde então, a gente se acompanha, a gente se fala, sempre chamo ele para palestrar junto e eu estou muito feliz de estar aqui com você, Paulo, e muito feliz de estar com vocês. Então, muito obrigada por terem me dado um espaço para falar aqui. Foi incrível a palestra hoje de manhã, o auditório lotado, e a gente queria saber como foi a impressão de vocês aqui na primeira vez na Faculdade de Direito de São Bernardo, o que vocês acharam do público e como foi trazer esse tema tão importante para essa Semana da Inovação. Quer começar, Duda? Pode falar. Posso falar? Bom, é a minha primeira vez aqui na São Bernardo e eu achei todo mundo muito receptivo, muito alegre, com um brilho nos olhos. E eu vejo que vocês dão muito espaço para os alunos, então eu fiquei muito feliz de estar vendo o protagonismo estudantil de vocês e estar tirando um projeto do papel não é fácil. E eu vi todos vocês com como é que eu posso dizer, com o brilho nos olhos, com vontade de fazer acontecer, todos sempre muito solícitos, atenciosos. Então foi muito legal estar aqui, estar na casa de vocês. E eu só tenho a agradecer, realmente eu admiro o trabalho de vocês, admiro o brilho nos olhos de vocês, alunos, e também dos professores que trazem aqui um espaço pra gente, né? O Rui, a Cris e a Elora. E isso é muito legal. Foi mesmo. Foi maravilhoso. Eu tive essa sensação também, Duda, de ser muito bem recebido. A gente foi recebido pelo Rafa, Sim. Pela Ju, foram muito atenciosos com a gente, prepararam tudo, deixaram a gente bem à vontade para utilizar o espaço, o tempo também, porque é um desafio para a gente que vai expor um tema, a gente sempre fica pensando, né, para não atrapalhar o próximo painel. Sim. Então a gente ficou no episódio 9, né, Duda? Você me avisa, por favor, do tempo. A Duda, a gente tentou nos ajudar nesse sentido. Mas vocês estão de parabéns. Eu tive essa sensação também dos alunos muito engajados na Semana de Inovação.
Eu acho fundamental os alunos da graduação já pensarem nesse assunto sobre direito digital, tecnologia, mergulhando em várias áreas. E a gente tentou passar um pouquinho disso, né, Duda? Um pouquinho ali do assunto trabalhista, um pouquinho do assunto de compliance, também trabalhar com a ideia de dados no universo das relações de trabalho. Mas, assim, vocês estão de parabéns. Foi muito legal. Obrigada. O propósito, assim, da Semana da Inovação é dar esse protagonismo para os alunos, né? Tanto é que foi o Lab de Inovação que organizou o evento, né, Duda? Então, é muito bom ouvir esse feedback, saber que a gente está indo no caminho certo. Agora conta um pouquinho do tema que vocês falaram mais cedo, um overview assim geral para quem não pôde acompanhar, conhecer e ver o quão importante é esse tema. Não, perfeito. Então, quando a gente conversou com o Paulo sobre a escolha do tema, a gente queria trazer que o direito digital, o direito de tecnologia e inovação, não é uma caixinha. Então, a gente não se limita à privacidade, proteção de dados, a legal design, a legal ops. Na verdade, o direito digital está em tudo e em todas as áreas. Por isso que trouxemos um assunto sobre o direito do trabalho e a hipervigilância das empresas sobre, né, os seus trabalhadores ali, as pessoas que estão no dia a dia. Então, eu acho que é muito importante assim, trazer cases para ficar algo mais palpável, para as pessoas entenderem e verem o que está acontecendo. Então, a gente se baseou principalmente no case do Itaú, que em setembro de 2025 houve uma demissão em massa, e essa demissão em massa aconteceu por conta dos cliques que os funcionários deles estavam tendo durante o período de home office. E eles interpretaram a baixa quantidade de cliques, a baixa produtividade e a baixa disponibilidade também. Então, a partir disso, surgiu aqui uma questão a empresa pode fazer isso? Os funcionários sabiam que eles estavam sendo vigiados? Houve transparência nisso? E aí eu convidei o Paulo, que como eu já bem disse, é uma referência para mim. Eu acompanho ele desde o início da minha graduação. E eu falei, Paulo, você tem que falar desse tema. E ele falou assim de uma forma brilhante, não trouxe apenas o case do Itaú, mas também trouxe sobre o case da Meta, que foi assim, semana passada, que pessoas protestaram sobre o controle, né, perto disso, que eles não queriam que fossem monitorados sobre cliques. Então, é um tema que está acontecendo no nosso dia a dia. Né? Então, foi assim, muito, muito bacana. Eu vou deixar o Paulo falar, porque ele tem ali uma visão bem profissional e trabalhista. Obrigado, Duda. O que a gente sentiu quando o NEPID e aqui a Duda fez o contato, falou assim, olha, vamos falar desse caso do Itaú, porque eu acho que é um caso que é muito relevante. E eu achei espetacular. Por quê? Porque o caso, ele passa em várias vertentes. Então, a gente está pensando, óbvio, no direito do trabalho, que é a nossa referência por conta da demissão que aconteceu, mas a gente tem a possibilidade de falar de tecnologia, a gente tem a possibilidade de falar na hipervigilância, que envolve o capitalismo de vigilância, não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas é um tema muito debatido hoje. Então, o que estão fazendo com os nossos dados, né? O que as empresas, de fato, podem observar, podem monitorar. A gente pode falar sobre compliance por conta da NR1, que é a norma regulamentadora 1 que vai entrar, já entrou em vigor, na verdade, plena agora, em maio desse ano. Então, são assuntos que envolvem riscos na saúde mental do colaborador. Então, a gente pode passar, pelo caso do Itaú, por várias vertentes do direito. Então, quando a Duda sugeriu, Paulo, vamos falar disso, eu falei, vamos, maravilhoso. Por quê? O caso do Itaú é apenas uma pontinha nesse universo que a gente percebe hoje. Mas tem vários casos acontecendo, vários, sobre monitoramento ostensivo. E a gente tentou trabalhar isso, né, Duda? A gente tentou apresentar esse tema de uma maneira mais abrangente, falando que a tecnologia surge e está cada vez mais mergulhada nas relações de trabalho. A gente tentou passar esse panorama e percebemos que os alunos, de fato, perceberam esse movimento. Eles ficaram bem atentos quando a gente apresentou esse tema. E a gente tentou também colocar, Duda, a questão de uma ausência de uma regulação sobre essa possibilidade de monitoramento no ambiente de trabalho, que aqui no Brasil nós não temos uma legislação própria para regular esse assunto. Então a gente tenta, com a nossa ideia aqui, trabalhar com a Constituição Federal, com a LGPD, com princípios para que a gente possa adaptar o cenário atual, que envolve o uso da tecnologia, para o ordenamento jurídico. Então é um desafio muito grande,
Por isso que o tema do Itaú permite a gente falar também do aspecto regulatório, sobre regulação e os desafios que o direito hoje enfrenta por conta de uma falta de regulação que acompanha a tecnologia. Então foi um tema espetacular. Perfeito. A gente vai falar aqui mais um pouquinho sobre ele. Com certeza. Quando a gente pensa em direito e inovação, Paulo, o tema trabalhista às vezes ele é afastado, né? O pessoal às vezes que é do trabalhista pensa, não, isso está longe de acontecer comigo. E a gente vê pelo tema que foi tratado que está mais perto do que as pessoas imaginam. E aí eu queria perguntar para você, as demandas têm mudado? As pessoas têm te procurado nesse sentido? Como você está vendo esse movimento trabalhista, assim, ligado à inovação? Tem, mudou muito. A gente precisa, eu me coloco nessa cadeia de exigências, porque o advogado hoje ele precisa entender não apenas dos ramos tradicionais que a gente aprendeu na faculdade, que vocês estão aqui enfrentando, Sim. a Yas no quarto e você, Duda, no 5º ano, já na reta final. Mas hoje o profissional ele precisa entender, ele precisa compreender de aspectos tecnológicos que a gente não tinha a menor ideia lá na faculdade. Para vocês terem uma noção, eu formei em 2010. Durante minha trajetória acadêmica, que foi de 2006 a 2010, posso afirmar para vocês que eu não tive contato com direito de tecnologia, direito digital. A gente aprendia ainda aquela estrutura tradicional do direito. E hoje, a gente discute muito no Mackenzie, no mestrado também, né, Duda, que nós passamos pela FMU, em Direito da Sociedade da Informação, que a gente cada vez mais precisa entender como é que funciona ferramentas tecnológicas, como é que funciona inteligência artificial, até que ponto essas ferramentas impactam os direitos dos trabalhadores. Então a gente é colocado numa nova posição no direito do trabalho. E o exemplo que eu coloquei também lá na nossa exposição de hoje foi que não apenas o direito do trabalho tem essa nova dinâmica, mas também o processo do trabalho exige que o advogado conheça um aspecto do contencioso completamente novo. Por exemplo, até que aspecto eu posso utilizar uma prova digital num processo trabalhista? Será que nós temos alguns limites? O uso de e-mails, será que o colaborador, o ex-empregado, por exemplo, pode utilizar esses e-mails numa ação trabalhista do jeito que ele bem entender? Ou será que temos regras e critérios próprios? Então a gente o advogado hoje é colocado numa nova posição para entender toda uma dinâmica por trás do direito, como o direito do trabalho, né? Mas se a gente pensar em outros ramos também, a gente é colocado num novo desafio. Eu espero que eu tenha respondido sua pergunta, mas a gente vai conversando aqui sobre mais temas. Sim. Eu queria fazer uma pergunta que, assim, acho que vocês já ouviram muito falar dessa pergunta e eu queria que vocês dessem um recado para essas pessoas que falam que a tecnologia, que a inovação, né, a inteligência artificial vai substituir o advogado no futuro. O que vocês têm a dizer sobre esse comentário? Acho que vocês já escutaram bastante, né? Muitas pessoas falando. Olha, sim. E essas pessoas estão completamente precipitadas. Sim, com certeza. A partir do momento que você frequenta eventos como esse, você entende que a gente nunca vai ser substituído. Na verdade, a inteligência artificial, as ferramentas ali de legal text, law text, elas estão para otimizar o nosso tempo, principalmente. E a partir disso, a gente tem mais tempo ali para o intelectual. Então, na verdade, ela só ajuda a gente a ter menos um trabalho operacional e se desenvolver cada vez mais no intelectual. E, além disso, a inteligência artificial, ela não é humana. Então, por si só, a gente não vai ser substituído. Existe uma troca, né, uma interação, um calor humano, que ela nunca vai poder substituir. E se substituir é só coisa de filme, na minha opinião. Com certeza. E as soft skills, né, que a gente fala bastante, nossas habilidades interpessoais, elas são muito importantes, elas entraram bastante em evidência. Então, enquanto o Paulo estava falando aqui que o jeito de advogar mudou muito, eu fiquei pensando que, na minha concepção, as maiores habilidades que a gente tem que ter é a adaptabilidade, porque as coisas estão mudando de uma forma drástica, muito rápido.
Falando assim, parece que eu sou super velha, mas eu entrei na graduação e o ChatGPT, ele não existia. Ele não era algo, assim, palpável, algo acessível. E aí, no meu terceiro ano da graduação, surgiu as IAs generativas e ficaram mais perto da gente. Elas me ajudam a estudar pra caramba. Por exemplo, o Notebook LM, Sim. nossa, faz resumo pra mim e eu super Salva estudo. vidas. Muito, graças a Deus. Ainda mais, assim, nessa reta final, né? Que tem TCC, tem OAB e coisas nesse sentido. Então, ajuda muito. Ela otimiza meu tempo para estudar também. Então, é muito importante que a gente veja isso e não sinta medo. A pessoa que vai ser substituída é a pessoa que não se adaptou e que não procurou mais sobre, né? Então, eu acho que isso é bem, bem importante. Sim, e a sua pergunta foi maravilhosa. Porque abre um leque de possibilidades de conversa. Talvez vocês não lembrem, mas nós tivemos uma mudança muito radical na advocacia, que foi com a implementação do PJE, o Processo Judicial Eletrônico. E eu sinto que o embate na advocacia foi muito parecido. Por quê? Começou a vender uma ideia, a circular uma ideia que os estagiários não seriam mais necessários. Porque o que acontecia antes era o estagiário precisava estar na advocacia, precisava estar em escritório de advocacia para ir até o fórum, tirar cópia de processo, verificar o andamento processual. Então, eu, na minha época de estágio, eu vivia no fórum, todo dia no fórum. Quando surge a mudança para o eletrônico, qual que foi a preocupação? Puxa, será que os estagiários ainda serão necessários? Porque vai estar tudo online, tudo aqui acessível, não vai precisar mais do estagiário lá na linha de frente, no balcão. O que a gente percebeu, que isso aconteceu em mais ou menos 2014, estamos todos aqui, né? Todos Ainda foram bem. estagiários. Inclusive como estagiário. Já há mais de uma década a gente está funcionando num ambiente virtual, um ambiente eletrônico, e a mesma coisa acontece agora com a inteligência artificial. Ela surge num contexto mais como uma ferramenta acessória para ampliar a nossa potencialidade como advogado, como estagiário. Então, a gente pode utilizar a ferramenta como uma ferramenta acessória para ampliar a nossa possibilidade, nosso conhecimento, eventualmente para enxergar contextos que a gente não enxergou. Então, por exemplo, eu fui fazer a preparação da apresentação para vocês, eu descobri artigos que, puxa, se fosse numa consulta meramente no Google, eu não conseguiria. Ou num Google acadêmico, a gente não teria acesso. Mas eu descobri conteúdos assim, fenomenais utilizando a ferramenta de inteligência artificial. Eu usei o Copilot. Então, eu consegui criar um conteúdo muito mais legal, descobrir contextos dinâmicos que eu não enxerguei, casos que aconteceram sobre monitoramento ostensivo que até então, numa mera busca, eu não consegui, mas a inteligência conseguiu, a inteligência artificial conseguiu. Então, eu percebo que ela é mais uma ferramenta acessória, do jeito que a Duda trouxe, do que uma ferramenta que vai dinamitar a advocacia, vai acabar com tudo. Ninguém não vai ter mais advogado júnior, por exemplo, né? Porque também está se falando muito isso. Né? Não vai ter mais estagiário, então, para que contratar estagiário, sendo que a IA entrega um trabalho muito melhor, né? Não é isso que está divulgando? Já ouvi escritórios dizendo isso. Estão divulgando isso, que eu acho que é um equívoco. Né? Eu acho que a nova geração, o pessoal que está entrando agora na faculdade, no primeiro ano, eles não precisam ter esse medo, esse receio. O que eles precisam é entender que eles necessariamente precisarão ter uma adaptação à ferramenta, conhecer o funcionamento, e eu acho que todos já conhecem muito bem, né? Talvez conhecem muito melhor do que os advogados atualmente. Então, não tenham esse receio. Eu entendo que não vai acabar com o nosso dia a dia por conta do uso da IA. Duda, ainda falando de futuro, eu vejo você em vários movimentos, como o NEPID, a B2L Jeans Law e o Legal Hackers do Mackenzie. Então, eu quero perguntar para você como o movimento dos futuros advogados tem se preparado, como você, nessas diferentes frentes, vê a preparação dos estudantes, estagiários e aclamados. Como você vê esse movimento? Olha, a primeira coisa que eu quero falar foi que esses movimentos, eles me ajudaram a achar o brilho nos olhos no direito. Quando eu entrei na faculdade, eu não me identifiquei com o direito tradicional. E isso me desesperou, porque desde os meus 8 anos de idade eu sempre falei que eu queria ser advogada. Então, quando eu não me identifiquei,
eu fiquei sem chão. E a partir do momento que eu conversei com o meu professor, o Fábio Galinaro, lá da FMU, e ele falou que existia um espaço em um grupo de pesquisa do mestrado, que foi justamente onde eu conheci o Paulo, e que era aberto para alunos da graduação, eu entendi a importância de conhecer pessoas e se comunicar. Quando eu me conectei com esse grupo, apesar de serem pessoas maravilhosas, eu senti muita falta das pessoas da graduação. E a partir disso eu procurei grupos da OAB, inicialmente nas comissões, então ali nos acadêmicos e acadêmicas de direito, em subseções como a OAB Tatuapé. E eu conheci estudantes com um brilho nos olhos e que também queriam fazer acontecer e conhecer pessoas. Então, os movimentos estudantis, para mim, essas atividades extracurriculares, elas são muito mais só que uma atividade extracurricular. Elas são um meio de eu conhecer os meus companheiros, né, de direito. E ainda mais quando a gente nicha e vai para atividades que são focadas em direito e tecnologia, é muito incrível ver que o que eu passei, muitas pessoas estão passando ou já passaram. Conheceram novos projetos, novas áreas para seguir. E foi, assim, a minha maior felicidade ver isso e me identificar e ver que eu falando da minha trajetória ajuda os outros. E as pessoas se identificam. Então, eu tenho um carinho muito grande pelos movimentos estudantis, todos aqueles que abriram portas para mim, principalmente ao Unepid, que confiou no meu potencial aqui como coordenadora de eventos, e olha que eu sou do Mackenzie, né? Tenho uma rivalidade histórica ali nos jogos jurídicos, e eu ali representando os alunos externos. E também a B2L de Enziló, que me colocou ali como coordenadora de eventos inicialmente, e depois subi para a coordenação geral. E, claro, ao Lab, que eu sempre falei no Lex, que eu admiro o trabalho de vocês, vejo que vocês tiram muito da teoria e colocam na prática. Aqui mesmo no evento, o primeiro painel foi justamente sobre isso. Sim. E eu trabalhei com compliance e foi perfeita a dinâmica. Foi impressionante. Foi muito legal mesmo. Então, foi muito bacana. E o que eu posso dizer é que essas pessoas que participam já de atividades extracurriculares, elas têm um brilho nos olhos que é sensacional. É muito legal. E algo que eu tenho levantado a bandeira é que a liderança, ela não começa quando a faculdade acaba. Na verdade, ela já começa na própria graduação. Prova disso são vocês, que fizeram acontecer esse evento. Prova disso é a B2L de Enziló, que tem vários projetos, acharam vários parceiros através ali do trabalho duro de estudantes e acadêmicos de direito, principalmente. Então, eu entendo que a nova geração, ela se posiciona muito com essas habilidades interpessoais, com as soft skills da comunicação, mas principalmente de parcerias. A gente não se isola, a gente conversa. A gente não se isola entre faculdades. Por exemplo, o Conecta Jur, que foi um projeto super legal, que foi onde eu conheci vocês inicialmente, o LEV, uniu várias faculdades, 7 faculdades reunidas e mostrando, estamos falando sobre isso, estamos aqui, somos diferentes faculdades? Sim, somos rivais apenas nos jogos jurídicos. Exatamente. E mas a organização perfeita entre as faculdades, né? Queria ressaltar esse ponto. Mesmo com essa falsa rivalidade que criam, as organizações super parceiras e todo mundo, um apoiando o outro. Cara, foi a parceria e eu acho que o brilho nos olhos a gente consegue perceber nesses momentos, né? Então... Total. Eu aqui contribuo com vocês também. Eu acho que o advogado nunca vai ser substituído, principalmente os que estão vindo agora, porque a gente entendeu que tem que ter brilho nos olhos, que a gente tem que estar junto e que juntos, um apoiando o outro, a gente consegue chegar mais longe. Por esses movimentos que a gente participa aqui, até na organização da Semana da Inovação, a gente percebe que os jovens vêm muito um querendo ajudar o outro para conseguir exercer a advocacia e a nova advocacia, né? Com certeza. O próprio legal design, né, que eu sei que você é fã, que você trabalha lá no Ops, com a área, tem muito disso. Você quer se comunicar e se aproximar das pessoas. Então, sem o juridiquês. E a nossa geração veio muito forte com isso da comunicação e falar, não, a maioria das pessoas entraram na faculdade de Direito, na verdade, pensando na justiça. E habilidades como comunicação e simplificação do juridiquês ajuda muito isso.
Então é muito bacana, eu vejo muito esse movimento nas iniciativas que eu participo e eu tô muito feliz de estar aqui mesmo, eu queria reiterar isso. Isso é muito legal, isso que você falou de simplificar o juridiquês é muito importante. Não só para os alunos que estão começando, que ainda não pegaram ainda a experiência do vocabulário, estágio, enfim, mas também outras pessoas que ou fizeram outras graduações ou não têm o ensino superior completo, o ensino médio completo, para trazer conhecimento para todas essas pessoas. A gente conseguir levar o acesso à informação de uma forma que elas realmente entendam, né? Não só trazer uma palavra difícil e falar, minha obrigação foi feita, eu expliquei. Não, porque a pessoa não vai saber como que aquilo se dá realmente, né? Eu percebo muito isso na esfera trabalhista também, né? O contato que a gente tem que ter com pessoas, às vezes, de diferentes classes, diferentes cargos, e levar o acesso à informação de forma clara para que todos consigam entender. Você vê esse movimento também, Paulo? Sim, total. Eu acho que o trabalhista é o mais raiz de ter acesso fácil, né? Porque a gente está ali diante de trabalhadores, muitas vezes são pessoas mais simples. Se nós eventualmente utilizarmos uma palavra esquisita ali de um juridiquês, eles não vão entender nada. Então, eu já cansei várias vezes de estar em um contato telefônico com o cliente e explicar a situação e eventualmente ter que repetir para ele, porque ele não entendeu um termo que eu usei. Então, isso faz parte do dia a dia no trabalhista. A gente desconstruir a ideia desse direito tradicional, que tem que usar brocardo. Vocês já ouviram essa palavra, brocardo? Não. Na faculdade, quando eu entrei, eu tive uma aula sobre brocardos jurídicos, sobre expressões jurídicas que nós tínhamos que utilizar no dia a dia. Nossa. Então, expressões em latim, eu estou contando para vocês, não fiquem assustados, né? Expressões em latim que a gente tinha que usar, ter conhecimento. E hoje eu percebo que se nós utilizarmos numa sala de aula, para um aluno mais jovem que está iniciando, ele vai ficar viajando, ele vai ficar no celular, ele não vai ter interesse. Ele quer saber do dia a dia, da prática, de como é que ele pode construir um direito inovador, utilizando aquele que ele tem acesso. Então eu percebo, Yas, que de fato, cada vez mais, e a gente percebeu isso, Duda, hoje, Com certeza. porque nós participamos do painel de compliance também. Nós chegamos mais cedo. É mesmo, vocês estavam dentro E dos grupos. a gente conseguiu participar. E o que a gente debateu? O Léo estava com a gente também. Sim. E o Léo falou assim, nossa, pessoal, a geração mais jovem do primeiro ano, quando eles fizeram a apresentação do caso, eles falaram de uma forma muito mais leve do que o pessoal do quinto ano. Sim. O pessoal do quinto ano tentando achar ali os argumentos jurídicos, já, óbvio, mais avançados em termos de conhecimento. E o pessoal do primeiro ano usando assuntos assim do dia a dia. Não, mas esse capital aqui... Então ficou mais fácil e mais suave entender o pessoal de primeiro ano, inclusive eles que venceram, né, Sim, o prêmio, exatamente. do que o pessoal mais avançado. Então percebam que no dia a dia o que de fato interessa é a compreensão, entender o recado que você está passando, seja para o seu cliente, seja eventualmente para um colega. A gente está cada vez mais utilizando termos leves, expressões mais leves, mais compreensíveis. Pelo menos é isso que eu percebi, Duda. Não, eu concordo 100%. E além disso, eu vejo que eles são muito participativos, né? Todos os grupos e núcleos, tanto na primeira dinâmica do compliance, que a gente tinha que analisar um caso ali, eles se posicionaram muito bem. E foi muito interessante ver ali o raciocínio jurídico deles, e mesmo dos que estavam tão no início ali da graduação, tanto que eles falaram, gente, se eu falar alguma coisa errada, me perdoa, eu sou do primeiro, e eu vou dizer... Eles arrasaram. Foi muito bacana. Foi um exemplo ali de legal design, que não é ali só literalmente deixar a petição bonitinha, né? É uma comunicação assertiva. E com o passar do tempo na faculdade, a gente acaba sendo um pouco moldado, né? A gente usa muito juridiquês na nossa prova. É muita teoria e pouca prática. Graças a Deus tem o Lab aqui para ajudar isso. Temos outras iniciativas também que ajudam a trazer um pouco mais da prática e resgatar justamente isso que a gente tinha no primeiro ano, né? O acesso à justiça. Eu acredito que muitas pessoas entraram por conta disso na faculdade, né? Pensando, nossa, vou fazer um mundo mais justo e coisa assim. E vai mesmo, juro. Não perca esse brilho nos olhos. Não perca esse brilho nos olhos. A partir do momento que você se conecta com pessoas,
você não faz ideia da diferença que você faz na vida dos outros. Então, eu como coordenadora aqui, tanto do NEPID quanto da B2L Jeans Law, tem pessoas que falavam que estavam desanimados, que queriam largar a carreira do direito, justamente porque não se identificou, assim como eu no início da graduação, falando, nossa, mas o direito não é nada que eu pensava, parece algo tão difícil, mas na verdade não é. E a gente tem que descomplicar, que é o nosso papel. Nós aqui como, né, geração Z, como a próxima geração, de estar se colocando e falando, precisamos simplificar essa linguagem, e professores assim como você, Paulo, de estarem trazendo isso e falando, não, a gente vai simplificar, vamos trazer cases então, vamos trazer workshops, né? Eu acho que é muito importante. E só complementando a fala da Duda, que eu acho que seria interessante, que eu gostaria de transmitir para todos que nos assistem, para vocês, o seguinte, o direito ele não encerra na sala de aula. É importante que vocês lembrem disso. Por quê? O que a Duda trouxe sobre NEPID, a B2L, grupos de pesquisa de mestrado e doutorado, é ali que está a saída para a gente ter um direito muito mais leve, muito mais legal, dinâmico. Então, tenham essa percepção de que o importante é nós estarmos juntos. Então, terminou a aula, se vocês puderem participar ali de um grupo de pesquisa, às vezes tem uma reunião meio-dia, às vezes tem uma reunião de sábado, a gente vai ter um evento agora no dia 18 no escritório às 19 horas, muita gente consegue participar por conta do horário. Então, estejam cada vez mais unidos e juntos, porque o direito no futuro vai ser isso, a gente cada vez mais próximos um dos outros, conversando, trocando ideia, e o direito não acaba aqui. É isso que é legal, né, Duda? Sim, com certeza. Lindas palavras. Eu acho que a Semana da Inovação aqui da faculdade vem com esse intuito também de criar conexões, então a gente chama vocês que são de fora da faculdade, outros colegas, parceiros, para integrar a Semana da Inovação com a gente, porque a gente entende que isso é muito importante, a conexão criada entre advogados, alunos, estudantes, para mostrar também que tem esperança, né? A gente escuta tanto que a IA vai acabar com os advogados, que às vezes a pessoa do primeiro ano já vem meio calejada, sendo que está começando agora. Então, eu queria agradecer a vocês pela presença, foi incrível, tanto a palestra quanto o papo aqui. Vocês são sensacionais, eu estou muito feliz de receber vocês aqui e acredito que a Yas também. Com certeza, gente, muito obrigada e a gente espera muito receber vocês nas próximas vezes, nos próximos encontros. E também, qualquer encontro que tiver fora aqui da faculdade, o Lab com certeza vai estar lá. Vocês estão mais que convidados para qualquer iniciativa ali que eu coordeno, que eu souber, eu vou mandar para vocês. Eu admiro o trabalho de vocês, a Semana da Inovação está sendo sensacional. E eu tô louca para ver as próximas palestras. Estarei aqui, né, o dia inteiro, fiz questão. E também vou estar aqui amanhã. E eu tenho certeza que eu vou aprender muito com vocês, não só com os palestrantes também, mas com os alunos, os staffs, né, que estavam fazendo acontecer. E eu tô realmente muito feliz de estar aqui. Eu agradeço por vocês estarem me dando um espaço, sendo de uma instituição diferente, ali do Mackenzie, sendo aluna ainda. E tá tendo esse protagonismo. Vocês estão não só tendo o protagonismo de vocês, mas também dando protagonismo a outros estudantes e de outras iniciativas. Eu acho que isso é muito importante. A gente se conecta muito bem, a gente se complementa muito bem. E é muito bacana ver isso acontecendo na prática. Então, muito obrigada, gente. Obrigado, Duda. Obrigado, Yas. Foi um prazer, um privilégio participar aqui com vocês. Obrigado. A gente que agradece. Muito obrigada. E, por último, qual o recado que vocês têm para quem ainda não apareceu na Semana da Inovação e que vocês precisam convidar assim, para mostrar que eles têm que aparecer? Concordo, beleza. Essa é uma frase muito dita na Jovem Advocacia da OAB, que é, se você não vier, só você não vem. Você que está perdendo um networking sensacional e conhecimentos sensacionais. São pessoas incríveis que estão aqui. Então, se você não vê, só você não vai ver. Sim, venham, estejam aqui conosco. Nossa, foi maravilhoso participar do painel de compliance. Eu fiquei sabendo que vai ter também uma nova dinâmica, sim, provavelmente sobre o mesmo assunto de compliance. Então, venham, estejam presentes. Tem painéis incríveis, fantásticos, painéis que aconteceram, inclusive, na B2L também, em evento sobre Legal Tech, Law Tech. Tem vários temas muito legais. Então, venham, participem. Com certeza. E, além disso, através desses eventos é onde a gente consegue oportunidades, né? E eu não estou falando só de estágio, estou falando de oportunidades efetivas também para quem já saiu da época da graduação. Networking é muito importante para isso, então venham. Sim.
Esperamos vocês nas próximas edições, viu? Já tô com o nome confirmado de vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada, Conte com a gente. Obrigada. Obrigado.